Só verificar aqui o coordenador Paulo. Já entrou, né? Então, vamos lá. Então, pais, bom dia. Sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar a reunião do mês de setembro. Tá? É uma reunião mais curta. Vamos falar alguns assuntos que vocês estão vendo aí na tela, né? E aí, caso vocês forem tendo alguma dúvida, alguma pergunta, podem me chamar aqui, e que eu puder ajudá-los, eu os ajudarei. Então, vamos lá. Apareceu a tela para vocês a pauta da reunião aí? Bom dia. Apareceu sim, Leandro. Apareceu? Então, tá bom, obrigado. Então, vamos lá, pais. Ó, então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre as notas, tá? Os alunos até essa semana, essa semana, né? Não acaba hoje. Eles realizaram as provas de recuperação, as notas já foram lançadas, então vocês precisam entrar lá na plataforma, no aplicativo ou pelo site da escola e verificar aí como é que está o rendimento dos filhos de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre alguma nota, sobre alguma prova, vocês podem agendar com o coordenador Paulo e vir ao colégio, agendar com o professor, vir ao colégio para olhar as provas, para entender se necessário a gente tira uma xerox da prova para você levar para casa, tá? Para que vocês não tenham nenhuma dúvida quanto ao rendimento do aluno, tá? Então, vocês têm total acesso. A gente só pede que agende um horário, porque como são muitos pais que vêm ao colégio na semana, a gente prefere fazer por horário agendado para não ter aí conflito de horários. Tudo bem? Alguém tem uma pergunta, alguma dúvida para fazer aqui sobre essa parte das notas? Não? Então tá bom. Então vamos lá. Bom, nós iniciamos, né, na semana passada, o terceiro trimestre, que é o último trimestre do ano, que nós trabalhamos com trimestres e não bimestres. E o que é importante ressaltar para vocês? Esse é o trimestre derradeiro do colégio. E como que ele funciona? Como nós não trabalhamos com 4 bimestres e sim com 3 trimestres, esse trimestre é como se ele fosse a junção do terceiro e quarto bimestres. Então, o que acontece? A nota final... Bom dia, dona Angélica. A nota final do aluno desse trimestre, ela é multiplicada por 2. E qual é a vantagem que eu já expliquei em outras reuniões? Aqueles alunos que ainda estão com nota baixa em alguma disciplina, eles têm a possibilidade de recuperar essa nota porque ela é duplicada, né? Então, isso ajuda o aluno. E, além disso, nós temos a feira cultural, tá? Que é realizada todo ano, e ela entra como parte da nota. Então, como que nós fazemos as avaliações aqui? O aluno tem uma prova escrita com o professor de 6 pontos, ele tem uma prova que o ângulo nos envia, que valem 2 pontos, que são 8 pontos, os dois, e os últimos 2 pontos é dado em forma de trabalho e participação. No último trimestre, nós juntamos... Bom dia, dona Ana Paula. No último trimestre, nós juntamos essa nota de trabalho e de participação e essa nota vira a nota da feira cultural. Então, a feira cultural, ela pode agregar até 2 pontos na média do aluno. Então, os alunos têm a oportunidade de fazer um trabalho de excelência com temas definidos por cada coordenador da turma. E o que nós fazemos? Esse ano, nós vamos fazer uma arrecadação de R$ 30 por aluno para poder subsidiar a feira cultural, tá? Os pais falam, mas eu pago a papelaria. Sim, a papelaria, eu não uso só papelaria na feira cultural, a gente usa diversos materiais, né? Desde materiais para montagem das salas até materiais de locação,
mesa, cadeira, contrata fotógrafo, enfim. Então, a gente tem alguns custos, e esses custos a gente divide, né, com os alunos. Então, cada professor arrecada isso e passa para os professores comprarem, tá? Durante a próxima semana, eu vou estar passando a vocês o prazo para pagamento e a forma de pagamento da feira cultural. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Paz, alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Bom, deixa eu ver se o professor já entrou. Aqui, só um minutinho. Vamos lá. Bom, Paz, os professores vêm relatando a nós o seguinte: a questão de trabalhos e atividades escolares os alunos não entregam. Claro, não são todos os alunos, tá? Mas uma quantidade significativa de alunos não entregam os trabalhos, ou quando entregam, entregam fora do prazo, e aí eles querem a mesma nota daquele aluno que entregou no prazo. Alguns nem entregam. E o que, que acontece? Lá na composição da nota, isso faz uma grande diferença. Então, a gente pede que vocês fiquem atentos às mensagens que os professores enviam no grupo relacionado às atividades de casa, os trabalhos que têm que ser feitos, além que o próprio aluno também tem que anotar isso em sala de aula. Tá? Então, é importante. Isso lá na frente vai fazer diferença. Como eu já disse em outras reuniões, aqui a gente não está para reprovar aluno. A gente está aqui para ensinar. No entanto, se um aluno não adquire o conhecimento suficiente para acompanhar o ano seguinte, ele não será aprovado, ele será reprovado. E não adianta o pai do aluno vir aqui falar: mas eu não sabia, mas não tem um jeitinho de fazer uma prova, de fazer um trabalho. Não. Como eu disse, nosso intuito não é reprovar ninguém, mas a gente também não vai aprovar aluno que não tem a mínima condição de ser aprovado. Tá? A gente vem falando isso desde o começo do ano. Nós temos pais que não vêm no colégio, não faz acompanhamento e vai chegar no final do ano e vai ficar surpreso com o resultado do filho. Outra coisa importante que sempre aparece no final do ano para a gente. Mas eu paguei a escola. Sim, o senhor pagou para o seu filho aprender, para a gente passar o conhecimento, passar as atividades. Se o seu filho não corresponde, não quer dizer que ele vai, que porque você pagou, vou aprovar o seu filho. Então, eu deixo isso muito claro, porque a gente sabe que aqui na região existem escolas que não reprovam aluno. E aí depois o pai chega lá no terceiro ensino médio e fala: mas meu filho tem dificuldade. Sim, ele vai ter dificuldade porque ele foi aprovado sem a mínima condição. Tá? E a gente percebe isso. Desde o começo do ano, a gente vai diagnosticando, a gente vai comunicando às famílias, vai chamando os alunos aqui, os pais à escola. Aqueles pais que comparecem e seguem as orientações dadas, você pode ter certeza que os filhos estão melhorando, eles estão evoluindo. Então, a gente pede que vocês participem. Se o coordenador chama vocês aqui ao colégio, é porque há a necessidade de vocês virem. A gente não vai tirar vocês da casa ou do trabalho de vocês para vir aqui bater papo, né? Quando nós chamamos, realmente há necessidade de vir aqui para entender o que está acontecendo com o seu filho, tá bom? Alguém tem alguma pergunta aqui em relação a isso? Uma dúvida? Não, tudo ok. Não? Beleza. Bom, em relação ao comportamento, tá, rapaz? Nós colocamos novamente esse ponto aqui do comportamento, por quê?
Eu acho que vocês têm acompanhado aí os grupos, né? A maioria dos pais acompanham os grupos, e eu acho que vocês viram o que vem ocorrendo na escola, né? Aluno que vai no banheiro, pega o rolo de papel que a gente acabou de colocar e, e taca esse rolo no vaso, rolo de 300 metros de papel higiênico. Aluno que senta no mármore, quebra o mármore da escola, aí depois reclama que o banheiro no fundo, o banheiro está quebrado, não é que ele está quebrado porque a escola é negligente, é porque o próprio aluno quebra, né? Aluno que joga papel na pia e abre a torneira para ficar vazando água. Carteiras novas que nós compramos, nós já estamos aí quase 150, um pouco mais de 150 mil reais de mobiliário novo para a escola, os próprios alunos quebram. Projetor da escola, que os alunos mexem, e aí depois eles vêm reclamar que não está funcionando, né? Então, a gente vai só acompanhando. E por mais que a gente tente resolver esses problemas aqui no colégio, isso é uma questão de educação, isso é questão de princípios, de valores, isso tem que vir de casa, né? Eu acredito que vocês, pais, dão o melhor, né? Os melhores princípios, valores. Mas alguns alunos, claro que é a minoria, né? São poucos, eles acabam fazendo, tendo esse comportamento que nós somos obrigados a tomar algumas atitudes que todos acabam pagando por isso, né? Então, essa semana, essas últimas semanas, nós tivemos que fazer o quê? Tivemos que colocar a papeleira na entrada do banheiro. Então, nós tiramos as papeleiras de dentro de cada cabina. Nós colocamos ela na porta do banheiro. Então, o aluno entra, pega o papel e vai no vaso, né? Gostaríamos de tomar essa atitude? Não, mas nós estamos tendo que gastar aí 20 rolos, 30 rolos de papel higiênico na semana, porque tem alunos que, infelizmente, destroem, né? Nós também orientamos os professores a evitar ao máximo que deixe o aluno sair da sala de aula para ir ao banheiro ou beber água durante a aula. Por quê? Porque nós estamos tendo alunos que saíam da aula e ficavam passeando para a escola, aí o inspetor ficava andando para achar esse aluno. Nós temos alunos não, mas mais alunas, meninas, que saíam, entravam no banheiro, ficavam lá, algumas querendo até namorar, tivemos que chamar famílias para conversar, enfim. Então, aí tem aluno, por exemplo, que precisa ir no banheiro, e aí esse aluno acabou sofrendo, né? Então, eu teve curso até com algumas famílias em relação a isso, para a gente tentar achar um meio termo, mas são atitudes que nós acabamos tomando devido a esse mau comportamento dos alunos. Então, eu reforço aqui na reunião que vocês conversem com os seus filhos em relação, porque o que ocorre? Tudo isso gera um custo para a escola. E esse custo, quem paga são os pais. Por quê? Quando vai ter o reajuste no ano seguinte do colégio, esses valores serão repassados lá no reajuste. E aí o pai fala, mas subiu tanto. Subiu. Por quê? Porque comprei mobiliário, já quebraram. Comprei lousa digital, já quebraram a lousa. Né? É, compro papel higiênico, eles jogam no lixo. Compra papeleira, eles quebram. Tive que trocar as torneiras, só para vocês entenderem, para colocar aquelas torneiras de pressão, porque as torneiras rosqueadas eles não fechavam. Então, tudo isso vai gerando custo para vocês, né? E acaba sendo repassado. Então, vocês têm que conscientizar que ele não está quebrando o patrimônio só da escola, está quebrando o patrimônio que é dele, que ele vai usufruir disso. Inclusive, eu fui essa semana numa sala que estava reclamando das carteiras, estavam com o pé na carteira. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou trocar essas carteiras, eu vou colocar as carteiras universitárias, aquelas bem velhinhas lá, vocês usavam o ano passado. Não, não, mas a gente não quer. Eu falei, então, mas aí a gente coloca o mobiliário novo e vocês não cuidam, então daqui um tempo eu não vou ter mais, tá? Então, eu peço novamente, reforço, conversem com eles, tentem conscientizá-los dessa questão do comportamento, do respeito, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Vou aproveitar que tem entrando mais gente aqui, pai, só um minutinho.
Ok. Bom dia. Então, vamos lá, vamos continuar. Oi, bom dia. Vamos lá. Bom, questão do uniforme, tá? É, é, nós temos muitos problemas em relação ao uniforme. Há alguns casos de um aluno, por exemplo, que ele ficou maior e aí a camiseta não serve mais, ou a calça, ou rasgou, que aí esse aluno pediu uma camiseta, pediu uma calça, e essa calça não tinha no momento aqui no colégio. Então, o que acontece? Quando isso ocorre, a gente permite que o aluno venha com uma camiseta ou com uma calça, porque a gente não tem aqui para suprir. No entanto, nós temos muitos alunos que têm uniforme e vêm propositadamente sem uniforme. E nós temos uma regra em relação ao uniforme, nós temos um motivo de ter o uniforme. E aí, esse aluno, ele é advertido, aí ele quer fazer alguma comparação com outro aluno. Então, assim, eu peço a vocês, pais, que os filhos que têm uniforme, eles têm que vir uniformizados para o colégio, tá? A gente vai advertir, vai suspender, a não ser esses casos que eu acabei de dizer. A escola rasgou o uniforme e teve que comprar um novo e não tem no estoque. Aí, ok. Aí eu não vou prejudicar o aluno por uma situação que a escola não conseguiu resolver, né? A mesma coisa que aconteceu na questão dos armários, né? Não sei se vocês lembram, no começo do ano, os armários em que aqueles armários que estavam com esse problema. Nós trocamos basicamente quase todos os alunos. Todos que solicitaram, eu fiz a troca. Né? Então, essa história de mexer no armário do outro, a gente não tem mais. Então, o uniforme, eu peço que vocês acompanhem isso, tá? Outra coisa importante, essa é muito, somente a turma do médio, tá? O sexto e o nono ano não tem esse problema. Os alunos do médio, alguns alunos, têm ido para a aula de educação física, e quando acaba a aula de educação física, eles fogem do professor e vão embora. E aí eles falam para a família que não estava tendo aula. Inclusive, essa semana, nós tivemos o caso de um aluno que ele falou para o responsável que a escola estava sem energia elétrica, que não estava tendo aula. Né? Nós só descobrimos isso porque o responsável entrou em contato com a secretaria, né? E aí nós explicamos que não era verdade, e aí o responsável fez o aluno voltar para o colégio. Né? Então, a gente está acompanhando. Eu já acabei de orientar o professor essa semana que ele vai ter que acompanhar os alunos a entrar no ônibus um por um, né? Porque quem fazia esse acompanhamento era o próprio rapaz, o próprio responsável que traz o aluno para o colégio. E a gente começou a ficar preocupado, né? Porque o aluno vai para a educação física, ele vai embora, não avisa ninguém, é responsabilidade nossa, né? Então, eu peço que vocês fiquem atentos a isso, né? Porque eles são maiores, eles tentam dar aí alguma escapada, tá? Nada de grave aconteceu, mas é uma preocupação que nós temos, né? Porque os alunos estão sob nossa responsabilidade. Tudo bem? Perguntas, pais? Dúvidas? Nada? Leandro, deixa eu Oi. só uma coisa com relação ao uniforme ainda. Eu estava te procurando, Paulo, para você conversar aqui. É que não está seu nome aqui. É que fica no nome do meu irmão. Lembra que eu te falei que quando ele entrou para me arrumar no meu celular, Verdade. eu usei. Deixa eu te falar uma coisa. Com relação ao uniforme ainda, né? É bom a gente salientar que é o seguinte, que ele evita constrangimento, né? Porque a gente sabe, eles estão numa idade de eles não gostam de usar, e as meninas amarram a camiseta, fica de barriga de fora, né? A camiseta normal fica a camiseta curtinha, né? Com calça baixa. Então, o uniforme evita até que a gente crie um problema entre os próprios alunos, né? Então, é necessário, não tem como a gente abrir mão, não é nem que a gente pega no pé à toa, né? Fora toda a questão de, se ele tiver algum problema na rua, conseguir identificar, mas é mais a questão interna também, né? Deles virem todo mundo uniforme, para que não crie esse tipo de atitude. Uma de barriga de fora, outra de perna de fora, o outro com shorts que muito curto. Então, assim, para a gente evitar esse tipo de coisa, é necessário, né?
tá? Fala. Oi. Pode falar sobre os outros pontos também, que eu não vi que você estava aqui, eu abordei, mas eu sei que você quer complementar. Com relação ao comportamento, o que está acontecendo é assim, às vezes o aluno ele tem uma indisposição com algum professor ou com algum colega, ele chega em casa e comenta com o pai. Aí o pai, às vezes, quer saber na hora, fica desgostoso com a situação, e a gente começa, o pai manda a mensagem pelo WhatsApp, mas é sempre o ideal que o pai marque um horário que ele possa. Se ele não pode durante o horário de aula porque ele trabalha, eu fico esperando um horário que ele possa, não tem problema nenhum, mas é importante a gente conversar pessoalmente, porque existe um entendimento que o WhatsApp não possibilita. Às vezes eu escrevo uma coisa no WhatsApp e o pai pode interpretar de um jeito, ou o pai escrever uma coisa no WhatsApp e eu interpretar de outro. Então, qualquer coisa que houver, que a gente entrar em contato, ou que o aluno comentar, o ideal é que o pai agende um horário para que a gente possa discutir isso, que o aluno está se sentindo mal, ou houve alguma indisposição, para que a gente esclareça, porque uma coisa mal esclarecida, ela acaba criando uma situação real, né? E não existe situação que a gente não possa contornar, então a gente precisa saber. Então, o importante é, se o pai sentir alguma dificuldade junto ao filho, ou que aconteceu com o filho, que às vezes eles não passam para a gente, é ideal que o pai agende um horário para que a gente possa conversar, tá? Eu acho que isso é importantíssimo. E com relação ao material que eu já vou adiantar, Leandro, é assim, muitos alunos não estão trazendo a apostila, que é para não participar da aula. Aí acaba tendo esse problema de perder o conteúdo. Muitas vezes eu peço para que o professor comunique o pai, peço para que o pai entre em contato. Mas a maioria das vezes acaba não acontecendo, porque o pai trabalha, acaba não tendo condições de fazer isso durante o período de aula ou durante o dia. Mas o pai também pode estar agendando e a gente conversa a respeito. Bom? A gente já nós compramos os armários, pais, exatamente para quê? Para que o aluno não fique levando material para casa e trazendo. Somente do sexto ao médio, né? Porque é onde eles gostam de ter a mochila, tem mais livros, né? Então, por exemplo, eles normalmente não trazem o material da robótica, né? Quer dizer, uma atividade muito simples, é um kitzinho, uma caixa que cabe no armário tranquilamente. Ele não tem necessidade de levar essa caixa para casa, a não ser que ele tenha alguma atividade que o professor passe, mas posso falar para vocês aí que 98% das atividades das aulas de robótica são atividades práticas no nosso laboratório. Então, não tem por que o aluno levar o kit para casa e deixar lá. Aí, o que acontece? Aí, quando vai ter aula de robótica, ele não participa. Ou seja, vocês estão fazendo investimento, estão pagando por um material, aí seu filho não faz porque ele não traz o material. Isso também acontece nas aulas de inglês. Não são todos os alunos, mas tem alguns alunos que não trazem os livros de inglês quando o professor solicita. Né? E lembrando que as aulas de inglês elas são diárias. Então, o material de inglês é um material que tem que deixar ele pode deixar aqui na escola todos os dias que ele vai utilizar. Né? Pode. Professor, foi acionado o mudo aí, o senhor está falando, a gente não está ouvindo. Foi agora que mutou ou já estava mutado? O senhor deve ter falado aí uns 10 segundos com Tá. o microfone fechado. Obrigado. Eu fui aceitar um pai aqui sem querer. Obrigado, Gustavo. Então, bom, só para encerrar. Então, assim, então vocês estão investindo em algo que seu filho não está aproveitando. Tá? Então, não tem necessidade. Né? Então, só ficar acompanhando. Vocês têm o horário das aulas lá no sistema, né? A gente também passou nos grupos o horário atualizado. Teve uma alteração agora na semana passada. Mas então peço que vocês façam esse acompanhamento para que eles tragam o material na aula, né? Porque sem o material eles não fazem atividade. Tá bom? Sim. E, Leandro, só para Mais ressaltar para alguma dúvida?
que eu Claro. saltar aqui, é assim, é com relação às faltas mesmo. Eles andam tendo muitas Também. faltas, principalmente em dias de prova, né? E pior, as provas de recuperação, muitos alunos perderam a prova de recuperação. Porque as outras provas tem a prova substitutiva, o pai está presente no atestado, né? E a gente conversa em vários casos para ver o que realmente aconteceu, mas a prova substitutiva de recuperação não existe, né? Não tem. Ele vai acabar ficando prejudicado. E ele sabe disso, né? Então, a gente precisa trabalhar essa questão de dar atenção, de ficar atento à questão das avaliações, porque a avaliação nem sempre pode ser dada novamente, tá? Isso é importante você falar, Paulo, porque, assim, teve pai, né, responsável, que quis brigar com a gente. Não, porque eu tenho direito, porque não sei o quê. Não, não tem. A prova de recuperação é uma oportunidade, que o aluno tem direito de ter essa oportunidade, de ele tentar recuperar aquela defasagem que ele tem naquele momento, naquele conteúdo. O aluno só vai conseguir fazer uma substitutiva de recuperação em um caso extremo. Foi internado, faleceu algum parente, alguma coisa extrema. Que aí nós não vamos ser radicais, a gente tem um bom senso. Mas tem aluno, acordei hoje, não vou para a escola. E aí não vai fazer. Não é justo. E não tem esse direito. Então, teve pais que se indispor com a escola. Ficou bravo e falou que a gente não é maleável, que a gente... Não, e existem regras, né? Assim, como qualquer lugar, qualquer empresa, existem as regras. E a gente tem que cumprir essas regras. Então, só peço que vocês fiquem atentos, porque isso vem ocorrendo aí com alguma frequência. Não são muitos alunos, mas isso vem ocorrendo. Tá bom? E deixar claro também, novamente reforçar aqui, que eu já falei no começo da reunião, que o aluno que não tiver condição, ele não será aprovado. Né? Tem muito aluno que é muito mal acostumado, que veio de outra escola, que nunca reprovou, que tem dificuldade, não se esforça o mínimo para evoluir e está achando que vai chegar no final do ano, vai ligar para o professor, vai chamar o professor no privado, vai pedir um trabalhinho e vai ouvir um sonoro não. Tá? Então, peço a vocês, pais, né? Os pais que já estão aqui conosco há algum tempo, sabem como é que a gente trabalha. A gente leva muito a sério essa questão da evolução do aluno. Tá bom? Algum pai quer perguntar alguma coisa em relação a algo que não abordei na pauta da reunião? Uma dúvida? Não? Tá. Então, vamos lá. Bom, pais, agora nós vamos falar sobre a rematrícula, tá? Para 2024. Nós já havíamos comentado, passamos nos grupos e fizemos uma reunião semana retrasada, que a partir de 2024 nós não trabalharemos mais com o sistema Anglo. Eu já expliquei os motivos, né, pelos quais nós estamos mudando. Eu quero que vocês entendam que a gente não está mudando para um sistema inferior, muito pelo contrário, está evoluindo, está acrescentando valor, tá, ao colégio e aos nossos alunos. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer uma reunião com vocês, explicar novamente o sistema, tá? A gente agenda, a gente faz online mesmo. Os pais que quiserem conhecer pessoalmente, pode agendar comigo, tá? Eu mostro para vocês a plataforma, como que ela vai funcionar. Então, a partir de 2024, nós passamos a trabalhar com a Geek One. Então, haverá algumas mudanças, tá? Então, vocês estão vendo a minha tela aqui, do Word, escrito rematrícula? Sim. Sim? Obrigado, Ian. Então, vamos lá. Bom, rematrícula para 2024, tá? Primeiramente, só poderá fazer rematrícula quem não tem débito com o colégio até a data da matrícula. Então, eu vou fazer a matrícula dia 9 de novembro. Se até o dia 9 de novembro você não tiver nenhum débito com o colégio, a escola permite que você faça a rematrícula. Se você tiver algum débito com o colégio, a rematrícula não é realizada, tá? Então,
E os benefícios que são oferecidos também só é oferecido para quem não tem débito. Bom, para o ano que vem, como nós vamos trabalhar com material da Geek, tá? Para o ensino médio e para o Fundamental 2, o material da Geek, tá? Esse material será comprado direto no site, no link que a Geek oferecerá, enviará para nós. Então, o material do Geek 1 ano não será comprado no colégio, será comprado pelo link que a Geek vai disponibilizar. Depois, esse material será entregue pelo colégio, tá? Então, o ensino médio só tem esse material. Então, compra lá na plataforma, eles têm os parcelamentos deles lá, tudo certinho, parcela no cartão, e retira esse material no colégio. Aí terá uma data de entrega, tudo certinho, tá bom? Lembrando que o material ano que vem, todos os alunos receberão um Chromebook para cada aluno, tá? A partir do ano que vem, os materiais da Geek, eles são materiais digitais. E aí, vocês compram a licença. Assim como você compra a licença do Windows, você compra a licença de aplicativo, enfim. Você paga uma licença anual e nós entregamos um Chromebook para cada aluno. Esse Chromebook fica com o aluno enquanto este aluno for aluno do Colégio Galvão. Ele vai levar para casa, ele vai trabalhar em casa, vai fazer atividades. Lembrando que não é porque ele tem o Chromebook que ele vai largar o papel, a caneta. Não, ele vai ter que ter caderno, as atividades são feitas no caderno, algumas na plataforma. Então, não entendam que nós vamos dar um Chromebook, o aluno vai entrar aqui no YouTube, ele não vai ter essa possibilidade. O Chromebook ele é um equipamento feito para educação, tá? Então, ele tem restrições. Então, a escola tem como fazer bloqueio. Então, o aluno não tem como chegar aqui no meio da aula e que ele tentar abrir um WhatsApp, YouTube, TikTok, algum site específico. Por quê? Porque eles terão bloqueios dessas atividades. E em casa também, tá? Porque você bloqueia o sistema. Então, podem ficar tranquilos, tá? Que não terá mais, não deixará de ter o caderno, a caneta, eles vão escrever normalmente. Tá? A única diferença é que eles usam a plataforma como um apoio, como um recurso. Trabalha-se a inteligência de dados. Então, depois, se vocês quiserem, a gente faz uma reunião, a gente mostra como que isso é trabalhado. Isso veio para ajudar. Inclusive, foi feita uma reunião de pais há 2 semanas atrás, e eu enviei essa reunião no grupo dos pais. É uma reunião feita com a assessoria da Geek, em que eles explicam como funciona a plataforma, o que ela vem agregar ao colégio. Tá bom? Se alguém precisar, eu reenvio a gravação. Tá bom? Até aqui alguma dúvida? Leandro, é a Débora. Oi, bom dia. Leandro, bom dia. Em questão de manutenção desses planos, como que vai ser realizado? Pode acontecer. É assim, o que acontece? Esse equipamento ele é garantido, tá, pela Samsung, a não ser que eu não taque ele no chão, né, quebre, aí é outra coisa. Então, assim, ele é um equipamento que ele dura em média 10 anos. Ele tem uma bateria, né, porque o maior problema de notebook é que é aquele vício de bateria, a bateria não cai. Então, não, ele tem um equipamento que a bateria carrega rapidamente, então o aluno sempre vai poder estar usando. O que a gente faz, tá? O que a gente sugere é fazer um seguro, que eu estou fazendo as cotações, o seguro não é um seguro anual, ele não é um valor alto, é um valor baixo, mas não há necessidade de fazer. Claro que se você fizer o seguro, se caso ele quebrar não, ele roubar, ou quebrou por uma falha do equipamento, está coberto. Agora, só não vai lá, é igual o carro, né? A pessoa vai lá e bate o carro bêbado. O seguro não vai cobrir, né? Porque foi um erro da pessoa. Mas, normalmente, as escolas que trabalham com a Geek, eles fazem um seguro por ano, tá? Mas muitos pais não aderem a esse seguro.
Aí é uma questão de cuidar do equipamento, tá? Mas é equipamento que ele dura, eles dão garantia de até 10 anos esse equipamento. Tá? Obrigada. Outra preocupação, dona Débora, que alguns pais me perguntaram, é a questão a roubar, né? É assim, Ah, a gente conversou com a GIC tem em torno de 600 escolas no Brasil, eles comentaram com a gente que é raro as situações de roubo ou furto, né? Até porque o aluno vai pegar o Chromebook e ficar ali no ponto de ônibus com ele aberto, dando bandeira, né? Porque o equipamento que ele vai usar em sala e vai usar em casa. Então, para ele carregar. Então, o próprio seguro cobre isso aí, no caso do roubo. Mas vocês vão verificar que a evolução que eles terão usando esses equipamentos, tá? Depois a gente pode fazer uma reunião de novo, falei de fazer uma reunião para a gente explicar um pouquinho melhor, tá? certo. Vamos lá. Bom, o material da Geek, para o ensino médio fundamental 2, vocês vão comprar lá. No entanto, nós também temos o material da robótica e do inglês. Esse aqui é do 1º ao 9º ano. O material da robótica e o do inglês, esse sim vocês comprarão no colégio. Tá? E vocês vão vir aqui no colégio, começo do ano, pode parcelar, tem lá as formas de parcelamento, compra e retira aqui na escola também. Então, só para vocês retomando. O material da Geek será comprado pelo link da Geek direto com a Geek. Tá? Os materiais de robótica em inglês para as turmas que têm o programa bilíngue e a robótica, esses são adquiridos no colégio. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Bom, nós estamos lançando aí uma promoção até o dia 31 de outubro, tá? Que só vale para quem não tem inadimplência. Leandro, eu tenho inadimplência, mas eu vou fazer a matrícula no dia 20. Se até o dia 20 de outubro você quiser pagar os débitos e não tiver nenhum débito, você ainda pode aproveitar essa promoção, tá? Então, o que é essa promoção? Vamos supor que o pai já tem 5% de desconto na mensalidade. Tá? Ele já tem 5%. Vou dar um número aqui irrisório, tá? Então, a mensalidade é 1.000, ele tem 5%, ele tem R$50 de desconto, tá? Ele, se fizer a matrícula até o dia 31, além desses 5%, ele ganha mais 4% no ano. Não é na primeira parcela, é no ano. Então, durante o ano todo, ele passa a ter um desconto de 9%. Tá? Entenderam? Sim. Tudo bem? Tá? Então, ele ganha um desconto de 4% e permanece esse desconto. Tá? Vamos supor que esse pai ele não consiga fazer a matrícula nesse período. Ele vai fazer depois do dia 31, ou seja, a partir do dia 1 de novembro, e faz até o dia 30 de novembro. Ele ainda sim, vai ter um benefício, só que esse benefício não será mais de 4% a mais, será de 2%. Então, se ele tem 10% de desconto na mensalidade, ele passa a ter 12%. Se ele tinha 5%, ele passa a ter 7%. E assim por diante. Tá? E as famílias que forem fazer a matrícula após essa data, ela não estiver devendo para o colégio, ela mantém o desconto que ela tem esse ano. Se ela tinha 5%, ela mantém os 5%. Se ela tinha 10%, ela mantém os 10%. Tá? E os alunos que são inadimplentes, se chegar no final do ano, até dezembro, no último dia de dezembro, e estiver inadimplente e quitar os débitos, no ano que vem, ele pode, isso vai ser analisado caso a caso, ele pode perder parte do desconto. Então, se ele tinha 10%, o desconto dele pode passar a ser 7%, pode passar a ser 5%. Por quê? Porque é um pai que não honrou com o compromisso, né? Então não tem necessidade,
não tem justificativa para o colégio dar o benefício para esse pai. Então, o colégio passa a dar esse benefício para um pai novo que vem para a escola, ou um outro aluno que não tem esse benefício. Tá? Lembrando que o desconto é de escolha da escola. A escola pode dar e tirar todo ano. Eu não posso tirar no meio do ano, mas durante o ano letivo, acabou o ano, no ano seguinte a escola pode manter ou tirar. Claro que aqui a gente tenta manter sempre, né? E aqueles que pagam direitinho, cumprem todos os prazos, a gente tenta dar um benefício. Ano passado a gente dava um benefício, se não me engano, de R$100 de desconto na primeira parcela e assim por diante, tá? Então a gente vai tentando fazer isso. Ficou alguma dúvida até aqui ou não? Não. Não? Tá bom? Bom, eu vou mostrar para vocês agora como é que ficaram os valores para 2024, tá? Qual foi o reajuste que a escola aplicou? Nós aplicamos um reajuste de 15%. E por que 15%? Nós aplicamos o valor da inflação do período, aí do último período anual, e também nós estamos agora colocando todos os investimentos que foram feitos no colégio desde 2020. Por quê? Quando veio a pandemia, a escola teve que se modernizar, colocar luz digital, colocar câmera, enfim. E nós não foram repassados esses valores nas mensalidades dos anos seguintes. Por quê? Porque no meio da pandemia, muitas famílias estavam com orçamento reduzido, muitos perderam emprego, então a gente só deu um reajuste da inflação, né? Mas esses investimentos que nós fizemos, tanto das lojas digitais como dos mobiliários, eram em torno aí mais ou menos de R$300 mil, tá? Nos últimos 2 para 3 anos. Então, nós estamos agora colocando esses valores nas mensalidades. Ainda assim, você vai verificar que a nossa mensalidade, eu fiz algumas pesquisas com os colégios, está bem abaixo mesmo, tá? Das mensalidades de outras escolas. Tá? Então, apareceu para vocês aí do Fundamental 2? Apareceu. Apareceu? Então tá. Então vamos lá, ó. A anuidade passou a ser R$ 7.953, é o valor do ano, tá? E aqui você pode parcelar em 12 ou em 13, a primeira mais 12 ou a primeira mais 11. Tá? Se for em 12, 12 de 662,78. Se for 13, uma mais 12, 61179. O que é importante ressaltar aqui? Esse valor, pai, é o valor cheio, tá? Aqui não está sendo aplicado o desconto que vocês têm. Tá? Então, às vezes o pai está assim, não, mas eu pagava 490 e foi para 611. Não, calma que aí em cima desse valor você vai aplicar o desconto que você tem. Tá? Então, vai dar exatamente 15%. Só que, se for 15% e você aproveitar esse benefício dos 4, para você não vai ser 15, para você vai ser 11. Tá? Se você aproveitar o desconto dos 2%, para você não vai ser 15, para você vai ser 13. E assim por diante. Tá bom? Outra coisa importante aqui. Vocês estão vendo que esse ano nós colocamos os valores dos materiais separados. Ó. Quanto custa o material da robótica, quanto custa o material de inglês e quanto custa o material do Geek One. Por que a gente fez isso? Porque algumas famílias falavam assim, nossa, mas o material do Galvão custa R$2.200 e o da outra escola é 1.400. Sim, só que as outras escolas não têm a robótica inclusa já nas aulas e não tem aula de inglês todo dia incluso, que é o programa bilíngue. As outras escolas, normalmente, esses programas, elas colocam separado, no contraturno e cobra à parte. Quando você, normalmente, ele fez pesquisa aí, as aulas de robótica numa outra escola custam em torno de R$50 a R$60 por mês. Você multiplicar por 12, vai variar entre R$600 e R$720. E a gente cobra o valor de 345. Tá? A única diferença é que nas outras escolas, esses programas são opcionais. A gente preferiu incluir já na grade horária. Outro detalhe, nossa escola, o Fundamental 2, é uma das
raríssimas escolas na região que têm 30 aulas na semana. Normalmente, as outras escolas têm 25. Então, vocês têm normalmente mais aulas do que as outras escolas têm. Exatamente quais aulas? As 3 aulas a mais de inglês, que normalmente são 2, mais 3, 5, e as 2 aulas de robótica. Essas 5 aulas é que acrescentam 30 aulas na semana, tá? E o material do Geek One, no caso do Fundamental 2, o valor dele é 1.432. Ficou alguma dúvida aqui? Não, nenhum. Não. Não? Tá bom. Vou passar então aqui para o ensino médio, tá? Ensino médio, esqueci aqui. Ensino médio. Vamos lá. Bom, o ensino médio. Tá? Unidade 10.166,05 centavos, em 12 de 847 ou em 13 de 782. E aqui lembrando que aqui também é o valor cheio sem desconto. Tá? Aqui é um Chromebook para o aluno. No sexto ao nono também tem um Chromebook para o aluno, tá? Aqui acho que é o pessoal lá do marketing que esqueceu de colocar. Outra coisa importante. Reparem que a papelaria esse ano era 220. A gente diminuiu para R$200. A gente reduziu o valor. E os pais que pagarem à vista ainda vai ter 10% de desconto, tá? Então, quando você vir fazer a matrícula, Leandro, vou pagar a papelaria à vista. Aqui na ata da matrícula, esse valor cai para 180. Então, o pai pode ter um desconto aí de até R$40, tá? Uma redução de até R$40 no valor da papelaria, uma vez que ela era 220. Tá? Então, ela pode chegar a 180, aí ela vai ter passo para pagar à vista. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Ok. E aí, eu quero mostrar para vocês. Olha. Uma pergunta? Então, vamos lá. Não, Bom, ok. aí eu quero mostrar para vocês. Oi? Nada, não, ok. Ah, tá. Eu quero mostrar para vocês aqui. Nós fizemos uma pesquisa, né, nas últimas semanas aí, com algumas escolas. Deixa eu fazer um negocinho aqui para ficar mais fácil. Mais fácil para mim, tá? Então vamos lá, ó, só para vocês entenderem aqui. Nós tivemos pesquisa com essas escolas aqui, que são as escolas que a gente são as maiores concorrentes nossas, né? Tem algumas outras, mas a gente acabou fazendo pesquisa com essas aqui. Então, veja, a nossa tabela, todas essas aqui, ó, são 12 parcelas, tá? Essa tabelinha são de 12 parcelas. No entanto, algumas escolas cobram a 13ª, que eu coloquei como matrícula, tá? Então, onde tem esse S aqui, é uma escola que cobra a primeira e mais 12, tá? Onde não tem, são 12 direto. Então, todas essas escolas aqui, ó, esse é o preço cheio de todas elas, e esse é o nosso preço cheio. Então, veja que o nosso preço cheio, no Ensino Fundamental 2, já está bem abaixo, mas bem abaixo, de todas as escolas. Tá? Então, chega aí a diferença de R$170 com algumas e outras até mais. E os nossos descontos também são maiores que as outras escolas, tá? Com exceção desse colégio aqui, que ele dá alguns descontos de 40%, 30%, mas mesmo assim, se ele der esse desconto, vai ficar maior que o nosso valor, tá? Sem desconto. Então, se vocês repararem, o nosso colégio ele já está bem abaixo de todos os outros colégios, tá? Então, isso é para mostrar para vocês que a gente ainda está, mesmo a gente subindo esse valor, a gente está bem abaixo. E lembrando que todos esses colégios, todos eles aqui, sem exceção, tá? Eles são colégios que têm 5 aulas por dia. Nós temos 6 aulas por dia. Tá? Então, nós temos mais carga horária que todos esses colégios aqui. Tá bom? Leandro, mas o seu material didático é mais caro. Sim, porque se nós colocarmos o material didático só da Geek One,
tá? Nosso material fica mais barato que todos eles, com exceção de um colégio só, tá? Tem um colégio, um desses colégios aqui, se eu não me engano, que tem o material de inglês incluso, mas são só 2 aulas na semana. No nosso caso, são 5 aulas de inglês na semana, aula todo dia. Então, é por isso, tá, que dá essa diferença. Porque eu gosto de fazer isso aqui, porque muitos pais falam, mas eu fui no outro colégio, material é quase R$ 1.000 mais barato, R$ 900, mas é porque eles não têm essas atividades que a gente já tem inclusas, tá? Então, é por isso que dá essa diferença. E no ensino médio, a diferença é tão grande quanto, tá? Esse colégio aqui, esse primeiro colégio, na verdade, esses valores aqui deles, tá? São valores de 2023, porque eles não têm o valor de 2024. Então, com certeza, aqui terá um reajuste aí de 9% a 10%, que é mais ou menos o que algumas escolas estão aplicando. Então, vocês já podem ter uma ideia de quanto vai ficar aqui. Tá? E aí, o nosso é esse valor, o valor cheio. Tá bom? Aí, sim, o nosso material, realmente, nosso material do ensino médio, ele é mais caro, tá? Até por conta do Chromebook. Tá bom? Então, eu só queria fazer essa comparação, tá? Vocês podem fazer a pesquisa, provavelmente vão te passar os mesmos valores. E tem alguns colégios aqui que não têm, né, o ensino médio ou que eu não consegui as informações. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Só um detalhe. Lembrando, quem fizer a matrícula até o dia 31 de outubro, também pode parcelar em 3 vezes, tá? No cartão ou no boleto. E quem fizer até 30 de novembro, pode parcelar em 2 vezes. Lembrando que a pessoa que parcelar no boleto, se ela não pagar o boleto, ela perde o benefício, tá? Não pode atrasar o boleto. Perguntas? Dúvidas? Oi, Leandro. Oi. Bom dia. Tudo bem? Está aparecendo de novo para mim. Leandro, eu estava no hospital com meu filho. Está baixinho, não estou te ouvindo. Acabei na hora que você estava falando da parte do uniforme, né? É a Adriana. Oi. Qual que é a sua dúvida do uniforme? Não, eu estou no hospital com meu filho e eu acabei chegando já conseguindo entrar aí na parte que vocês estavam falando do uniforme para frente, né? E aí acabei não pegando as partes para trás, sobre notas, que foi até aquilo que eu passei para você, que eu tinha as dúvidas, né, da nossa... Tá. Dona Adriana, a reunião está gravada. Aí, eu vou enviar a gravação no grupo na segunda-feira, porque ela demora um tempinho para carregar. Aí eu mando na segunda-feira no grupo, aí você consegue assistir essa parte até onde a senhora perdeu. Tá bom. Tá? Porque senão vai demorar um pouquinho, Tá bom. vai demorar um tempinho para explicar tudo de novo. Paz, mais alguma pergunta? Não, alguma tudo dúvida? Bem. Oi, bom dia, Leandro. Oi, bom dia, quem é? Desculpa. Kate. A mãe da Lívia. Oi, Kate. A Tudo bem? Lívia, tudo bem? Só uma dúvida. No caso, o ano que vem, então, a Lívia iria para o primeiro colegial, correto? Não, ela vai, né? Isso. No caso, ela vai para o primeiro colegial. Você poderia passar o valor novamente que seria para o primeiro colegial? E uma dúvida, teria já um valor, vamos supor, estipulado com esse desconto de, eu acho que é de pagando agora já a rematrícula primeiramente, seria, eu acho que, se não me engano, 4% de desconto, né? Não é 4. É que é assim, Kate, você Quanto já que tem seria um o desconto. Sim, É que você já tem um desconto, não tem? isso. Então, Já vou dar um tenho. exemplo. Vamos supor que você tem 10% de desconto. Além desses 10, a gente vai agregar mais 4, vai ficar com 14. Sim. Aí, no Entendeu? caso, então, seria esse valor. Aí, esse valor que seria da mensalidade, eu já aplico os 14% para me saber qual seria o valor que eu iria estar pagando mensalmente, né? Aí, assim, aí tem lá, você tem o plano de 12 e você tem o plano de 13. Aí você que escolhe. No final, dá um valor dá igual. É que tem pai que prefere pegar e dividir em 13, para ele ficar mais tranquilo, né? Tem pai que prefere em 12. Pai não, desculpa, responsável. Então, aí a senhora vai escolher. Quando você for fazer a rematrícula, você vai chamar da secretaria e vai falar, Eliano, Luzia, eu vou fazer nesse
nesse plano. Aí elas vão calcular para você, vai falar, ok, você vai pagar tantas parcelas desse valor. Lembrando, pais, que os descontos eles só são válidos se você pagar até a data do vencimento, né? Se não atrasar, você perde o desconto, tem a pontualidade. Outra coisa que a gente mudou, importante vocês falarem, falei do vencimento, a partir desse ano, os vencimentos vão ter uma pequena mudança, tá? Eles serão dia 1, dia 9 e dia 19. Que a gente fazia dia 10, dia 20 e dia 30. Só que a gente estava tendo problema com quem é dia 30, por exemplo, porque aí as pessoas recebem no dia 31, às vezes no dia 1, e aí ela atrasava o boleto e ela perdia o desconto, aí tinha que fazer uma nova. Então, tem que colocar no dia 1 do mês. O do dia 10, nós antecipamos para o dia 9, por quê? Porque como a gente leva um dia ou até 2, dependendo de quando for o dia 10, para receber do banco, a gente estava tendo que atrasar 1 ou 2 dias o pagamento do professor. E isso para a gente é ruim, porque lá na frente a gente pode ter uma ação trabalhista, tá? Então a gente mudou essas datas um dia antes, que não vai atrapalhar quem é o quinto dia útil. Não vai ter problema nenhum, tá bom? É só por uma questão até de a gente se ajustar aqui com a nossa equipe de colaboradores. Oi? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Paz, então agradeço aí a presença de vocês. Como eu falei, se alguém tiver alguma dúvida, principalmente da parte do sistema de ensino, que é uma mudança, né? Muitos querem conhecer, eu estou à disposição. É só agendar um horário. Eu atendo por agendamento, porque se vai chegando aqui, aí coincide, às vezes fica esperando, eu não gosto de deixar ninguém esperando. É só agendar um horário aqui, pode me chamar direto no privado, e eu estou à disposição de todos vocês, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui.